Você que acabou de estudar a unificação italiana já está preparada para a prova? Que tal fazer umas questões para testar e revisar o seu aprendizado e não ser surpreendido na hora do exame? É só ler comigo a questão, dar uma pausa, escolher a alternativa certa e avançar que eu te mostro o gabarito e comento rapidamente a resposta correta. Vamos lá? A unidade italiana. O processo de constituição de um Estado único para o país conserva o sistema oligárquico. E isso não impede a formação do Estado, mas retarda a eclosão do fenômeno nacional. Fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. A partir dos textos, é correto afirmar que, alternativa A, apesar de ter nascido antes da nação, o Estado italiano, unificado em 1871, representou os interesses dos não proprietários, o que implicou a defesa de mudanças revolucionárias que tornaram o Estado não autoritário e permitiram a emergência do sentimento nacional, já fortificado pelas guerras de unificação. Alternativa B. O Estado italiano, nascido em 1848, na luta da alta burguesia do Norte pelo poder, representava os interesses liberais, isto é, a unidade do país como um alargamento do Estado piemontês, na defesa da pequena propriedade e do voto universal, condições para a consolidação do sentimento nacional que cria os italianos. Alternativa C. Em 1848, a criação do Estado italiano pela burguesia do Reino das Duas Sicílias foi uma vitória do liberalismo, pois a estrutura fundiária baseada na grande propriedade e a exclusão política dos não proprietários permaneceram, encorajando os valores nacionais, condição para diminuir as diferenças regionais. Alternativa D. Em 1871, o processo de unificação e o sentimento nacional estavam intimamente ligados, na medida em que a classe proprietária do centro da península, vitoriosa na guerra contra a Áustria, absorveu os valores populares nacionais, o que legitimou a formação do Estado. Alternativa E. O Estado italiano nasceu antes da nação, em 1871, como uma construção artificial, frágil e autoritária da alta burguesia do Norte, cujos interesses de dominação excluíram as mudanças revolucionárias e atrasaram a emergência do sentimento nacional, ainda estranho para a grande maioria das diferentes regiões da península. Dê uma pausa, leia novamente com calma. Vou avançar em 2, 3, 4, 5. É a letra E. Somente a proposição E está correta. A questão remete ao processo da unificação política da Itália, que foi tardia, sendo concluída somente em 1871. O sonho de unidade política da Itália, defendida pelo pensador Maquiavel no início do século XVI, só foi realizado no século XIX. Havia na Itália uma forte diferença entre o norte, bem mais desenvolvido, em relação ao sul, bem mais agrário e atrasado. Daí que, ao longo do processo de unificação política, surgiram dois projetos. O norte, mais rico e desenvolvido, Piemonte e Sardenha, defendia uma monarquia constitucional, Cavour e Victor Emanuel. E o sul, mais agrário e atrasado, defendia uma república, Mazzini e Garibaldi. Em 1871, quando foi concluída a unificação, venceu o projeto do norte. O sul permaneceu pobre e agrário. Então, em 1871, surgiu o Estado. Agora falta construir uma nação. Vamos à próxima? A expressão ressurgimento designa o conjunto de movimentos heterogêneos que desejaram a unificação da Itália no século XIX. A vertente vitoriosa que promoveu a unificação da Itália foi, alternativa A, o projeto republicano de Giuseppe Mazzini, que criou o movimento Jovem Itália. Alternativa B, o movimento popular e secreto dos Carbonários, que defendeu a instituição de um Estado único e laico, contra a influência da Igreja e do Império Austríaco. Alternativa C, o papado, que defendeu a instituição de uma monarquia teocrática com sede no Vaticano. Alternativa D, o movimento liderado pelo Reino de Piemonte e Sardenha, que adotou uma monarquia constitucional laica e favoreceu a industrialização. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D. A primeira luta do movimento de unificação da Itália teve início depois da decisão do Congresso de Viena de ceder territórios italianos à Áustria. As primeiras tentativas de libertação do território italiano foram conduzidas por uma organização revolucionária chamada de Jovem Itália, liderada por Giuseppe Mazzini,
que defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática. Em 1848, os seguidores de Mazzini promoveram uma manifestação contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram vencidos pelo poderoso exército austríaco. Apesar da derrota, o ideal nacionalista permaneceu e, a partir dessa época, a luta pela unificação passou a ser liderada pelo reino de Piemonte-Sardenha na figura de Camilo Benso, conde de Cavour, um dos líderes do Ressurgimento, movimento que pretendia fazer a Itália reviver seus tempos de glória. Para alcançar tal objetivo, Cavour teve o apoio da burguesia e dos proprietários rurais e colocou em prática um plano de modernização da economia e do exército do Piemonte. Aproximou-se da França e conseguiu ajuda militar para enfrentar a Áustria. Vamos para a próxima? A unificação italiana, no final do século XIX, ameaçou a integridade territorial da Igreja. Esse impasse resultou, alternativa A, no reforço dos sentimentos nacionalistas na Itália, provocando a expropriação das terras da Igreja. Alternativa B, no envolvimento da Igreja em lutas nacionais, criando congregações para a expansão do catolicismo. Alternativa C, na adoção de atitudes liberais pelo Papa Pio IX, como forma de deter as forças fascistas. Alternativa D, na assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, quando Mussolini criou o Estado do Vaticano. Alternativa E, no Ressurgimento, processo em que segmentos ligados à Igreja defenderam a Itália independente. Dê uma pausa, leia novamente. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D. E aí, como foi? Foi bem? Se não foi, não desanime. O importante é identificar os seus erros, revisar e chegar bem mais seguro no dia da prova. Se esse vídeo foi útil para você, não saia sem dar um like. Se gostaria de ver mais vídeos como esse, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.